Gente, abra sua Bíblia no Salmo 144, vamos ler do 1 ao 15. A lição tem por tema, orando pela intervenção divina. Um tema bem sugestivo para aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Não só no Brasil, não só no Goiás, em Goiânia, mas aí em todo o mundo. Na lição ele pega alguns trechos desse salmo, mas eu faço questão de poder ler todo o Salmo 144. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Bendito seja o Senhor, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para lutar. Minha benignidade e minha fortaleza, minha torre alta e meu libertador. Meu escudo, aquele em que eu confio e que sujeita o meu povo debaixo de mim. Senhor, que é o homem para que temes conhecimento dele, ou o filho do homem para que faças conta dele? O homem é como vaidade, passageiro, e os seus dias são como a sombra que passa. Encurva os teus céus, ó Senhor, e desce, toca os montes, e eles fumegarão. Lança os teus raios e dissipa-os. Atira as tuas flechas e destrói-os. Estende a tua mão de cima, liberta-me, livra-me das grandes águas, da mão dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é uma mão direita de falsidade. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, sobre saltério e instrumento de 10 cordas, cantarei louvores a ti. É ele que dá a salvação aos reis, que livra Davi, seu servo, da espada danosa. Liberta-me, livra-me da mão dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e sua mão direita é uma mão direita de falsidade. O 12. Para que nossos filhos possam ser como plantas crescidas na sua juventude, para que as nossas filhas possam ser como pedras de esquinas, polidas à semelhança de um palácio, para que os nossos celeiros possam estar cheios, proporcionando todo tipo de provimento, para que as nossas ovelhas possam gerar milhares e a dezena de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois possam ser fortes para trabalharem, para que não haja nem invasões, nem saídas, para que não haja queixas em nossas ruas. E o 15, feliz é esse povo que está em tal situação. Sim, feliz é esse povo cujo Deus é o Senhor. Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta. Eu quero usar, junto com você, bastante a Bíblia nessa manhã. Um salmo, como tantos outros salmos de Davi, que traz uma excelência de uma proximidade, de uma comunhão, de uma intimidade, que aquele que Deus chamou como homem segundo o coração de Deus tem, Davi escreveu esse salmo, diz a lição, para bendizer ao Senhor, glorificando a Deus, para fazer dele um guerreiro e bem-sucedido, e também para orar pedindo que o Senhor continuasse a abençoar o seu povo. Ele estava preocupado com os perigos ao redor deles e com as necessidades dentro da terra. O salmista também ele compara Deus como a rocha, e o homem como vaidade. E é interessante porque a rocha ela é inabalável. O próprio Jesus, lá nos evangelhos, ele fala da necessidade de nós apoiarmos, de construirmos nossa casa na rocha. E ele faz um paralelo com o homem como vaidade. Vaidade é uma coisa passageira, que depende de momento, de modinha. E ele fala que o homem vai passar, mas que Deus permanece fiel sempre, em todo o tempo, Ele fala também aqui, como uma curiosidade, de que Davi usou parte do Salmo 18 quando escreveu o Salmo 44. O Salmo 18, ele reflete ali o seu cântico de vitória quando ele se tornou rei. Ou seja, tem grande chance de que esses dois salmos, o 18 e o 144, tenham sido escritos aí juntos. O principal ponto que eu vejo aqui, desse Salmo 144, é que Davi ele tinha tamanha intimidade com Deus, que ele na mesma oração, ele não só agradecia pelos feitos que Deus tinha permitido, as bênçãos que Deus tinha concedido a ele, mas também ele fazia novas petições para que Deus mantesse ele vivendo nesse tempo, nessas bênçãos que ele já havia recebido diante da sua vida. O ponto número 2, ele vai falar aqui sobre confiança, oração e a graça de Deus. Eu destrinchei aqui em 3 pontos que eu quero falar com vocês a respeito de cada uma dessas palavras. Confiança, oração e a graça de Deus. Confiança.
Só consegue ter confiança aquela pessoa que ela desenvolve uma intimidade com alguém. Um filho, quando ele demonstra que ele está ali apto a confiar no seu pai em todos os momentos, ele confia no seu pai porque ele tem uma intimidade. Então, mesmo que ele passe por momentos difíceis, ou venha um valentão na sua vida, que ele olha para o seu pai, ele sabe que o seu pai vai estar sempre pronto para poder querer defendê-lo. Ou se ele tem medo do escuro, se o pai vai com ele no escuro, ele consegue caminhar. Por quê? Porque ele tem intimidade. E a gente vê aqui no Salmo 144, que Davi demonstra que ele confiava em Deus, porque ele conhecia ao Deus a quem ele confiava. E se ele confiava nesse Deus é porque ele tinha intimidade, proximidade com esse Deus todo-poderoso. E é interessante que além dele conhecer, ele sempre rendia graças, né? Ele sempre rendia louvores a esse Deus que ele conhecia e que ele tinha intimidade, pelo fato dessa confiança que ele tinha nesse Deus. Então ele sabia que se houvesse necessidade, como lido aqui nessa manhã, Deus ele poderia descer, abdicar do seu trono de glória, assim como fez no tempo de Moisés, que entregou ali as tábuas da lei, para poder ter uma proximidade com ele, ou para poder livrá-lo de algum mal. Claro que isso é um simbolismo. Deus ele está no céu e ele está aqui na terra, como está aqui na nossa igreja, a Catedral da Família, nessa manhã. Davi ele tinha essa proximidade, ele tinha essa intimidade. A lição aqui vai dizer o seguinte, ó. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado num aprofundamento da nossa confiança em Deus. Saber a verdade acerca de Deus, ter intimidade, produz confiança interior de que as provações não podem abalar-se. Tá? Interessante que o salmista ele já começa, nos versos 1 e 2, já expressando esse momento de confiança com Deus. Diz assim, Salmo 44, 2. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem confio e que me sujeita o meu povo. Eu trouxe aqui alguns versos onde a Bíblia demonstra de quem está expressando, quem está escrevendo, quem está ali salmodiando a Deus, ele expressa confiança em Deus. Salmos 9:10 diz assim, ó, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Confiança. Salmos 86, verso 7 diz assim, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. 2 Timóteo, verso 1 e 12, diz assim, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui tem um verso de Filipenses 4:13, que eu amo de todo o coração, né? Quando Paulo diz assim, ó, tudo posso, confiança naquele que me fortalece. É interessante que nessa passagem, quando Paulo estava ensinando ali a sua igreja, ele fala que ele sabe o que é passar dificuldade, sabe o que é passar ali, o que é ter prosperidade, bonança na sua vida, mas ele estava ensinando naquele capítulo 4 de Filipenses, no que se refere a dar e receber. E mesmo pelo momento que ele estava ali farto de ter recebido da igreja, né, que supriu as necessidades dele, mas ele tinha que continuar a ensinar isso, para que pudessem ser acrescentados bênçãos na vida daquele povo, e hoje na minha vida e na sua vida. E ele fala algo maravilhoso, tudo posso, confiança, repita comigo, tudo posso, naquele que me fortalece. Quem fortalece a sua vida? Se Deus é que fortalece a sua vida, você pode tudo nele e pelo nome de Jesus, amém? O segundo ponto que fala aqui na lição é a respeito de oração. Nesse ponto aqui, já visto ao nosso tema, eu quero gastar um pouco mais de tempo para poder lhe ensinar alguns princípios da oração e também no que se refere à oração com maturidade. A lição ela traz aqui, quando fala a respeito da oração, de que o ato de oração em si já nos coloca numa posição diferenciada. É a lição que fala isso. Aqueles que não oram, né? A oração ela é a fonte de autoridade espiritual, de poder espiritual. Eu acrescentei aqui que ela é o oxigênio da alma. O ser humano, esse corpo, ele tem uma necessidade de poder receber oxigênio para poder se manter de pé. O oxigênio chega ao cérebro e ele comanda tudo do corpo.
E é interessante que os estudiosos, né, quando vão estudar a respeito de oração, eles enxergam, e eu enxergo também, de que a oração, ele é o oxigênio da nossa alma. A nossa alma, para que ela possa se manter de pé e em proximidade com Deus, ela tem que haver um desenvolvimento dessa oração constante. E o interessante é que as pessoas só lembram de orar a Deus em momentos de quê? De dificuldade, em momentos de poder expressar as suas petições. A gente vive numa geração, pastor Salmo, de que a gente pede a Deus a varejo, mas agradece em atacado, né? Monta uma relação lá de 10 pedidos. Deus concede os 10. Ele agradece como: Senhor, obrigado por tudo que tu me deste. Deus salva o filho, Deus liberta o marido, Deus abre portas de emprego, faz o impossível. Você não pode gastar tempo na oração para poder agradecer a Deus o que Ele fez na sua vida. E vamos aprender aqui nessa manhã esses princípios que vão mudar a sua vida, e eu tenho certeza disso. Olha só, no Salmo 144:5, Davi diz assim: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Ele tinha certeza, pela intimidade que ele tinha, confiança, conhecendo quem era Deus, de que se houvesse necessidade que ele descesse para poder fazer algo na vida de Davi ou do seu povo, ele desceria. Ele acreditava nisso piamente. Esses princípios que eu vou falar aqui nessa manhã para vocês, todos eles estão expressos no Salmo 144. Davi, ele conseguia extrair todos esses princípios na sua oração, né? E não é à toa que Deus fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tem uma história fantástica, e você vê que a história dele é de completa dependência em Deus. A Bíblia fala, né, que Davi, ele apacentava ovelhas. E a própria Bíblia também fala que quando via um leão ou um urso querer pegar as suas ovelhas, ele ia lá e derrotava o leão e o urso. Meu irmão, só se consegue derrotar um leão e um urso se for com a ajuda de Deus, em especial naquele tempo. Haja vista o tamanho de um ser humano normal e vir um leão para cima dele. Só com a presença de Deus na vida dele. Davi é aquela pessoa, né, que foi ungido rei com 17 anos, onde ninguém acreditava nele. Mas ele mesmo no oculto da sua vida, ele estava ali, eu afirmo isso, em constante a intimidade, buscando a Deus, sempre em toda a sua vida. E um dia que vai mudar a vida de Davi, só para poder ilustrar quem é essa pessoa do Salmo 144, a Bíblia fala que o seu pai manda ele poder levar o quê? Alimentos para os seus irmãos que eram varões de guerra. Davi era o mais novo, ele era apacentador de ovelhas. Ele desenvolvia uma função que naquele tempo não tinha muita expressão. E um dia ele chega lá e vê um gigante, né, blasfemando contra o nome de Deus e pedindo um homem para que pudessem pelejar, representando ali o povo de Deus e do outro lado ali os filisteus, né? No que se refere à pessoa de Golias. Ninguém daqueles chefes de guerra, daqueles guerreiros, né, tiveram coragem, porque eles expressavam e viviam na sua força, naquilo que eles poderiam fazer na força do seu braço. Mas Davi tinha um segredo. Pela intimidade e conhecimento que ele tinha em Deus, ele gerou uma confiança. E ele sabia que se ele orasse a Deus e buscasse a Deus, Deus poderia dar, através da sua vida, a vitória diante daquele gigante. Amém? Ele vai se dispor, ele está com relação àquele gigante, ele luta com aquele gigante, ele derrota aquele gigante, ele passa ali as mazelas da sua vida, depois se torna rei ali de todo Israel. Ele desenvolveu ali algo tão profundo com Deus, que ele sempre tinha histórias para poder contar. E o que é que eu vejo com isso aqui tudo? Tem pessoas que na igreja pedem para que Deus livre elas das dificuldades. Só que é nos momentos de dificuldade que Deus nos ensina algo para que a gente possa perseverar na vida. Então tem pessoas que oram assim: Senhor, né, afasta de mim os problemas. Mas olha só, é sempre diante do problema que Deus vai te dar uma válvula de escape para você poder vencer e adquirir uma maturidade para que você possa partir para um quê? Um ponto maior, um plano maior da sua vida. Outra coisa que eu acho interessante também dentro da igreja, que as pessoas falam assim: Senhor, dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência. Só que eles esquecem que a paciência, ela só pode ser forjada, né, ali criada, conquistada, em meio às adversidades. Não tem como você adquirir paciência sem viver uma adversidade. Então cuidado muito com aquilo que você pede. E cuidado muito com as suas reclamações diante das adversidades da vida e do teu problema.
Porque é através desses problemas que você vai demonstrar a sua fidelidade a Deus e que você vai desfrutar do impossível de Deus na sua vida. Adorar a Deus, glorificar a Deus. Quando tudo está bom, é muito fácil. Só que é quase impossível, porque as pessoas, como estão na vida de comodidade, elas normalmente se esquecem de Deus. A não ser que você adquiriu com o tempo uma maturidade, um nível elevado de que você viva constantemente em oração. Se você está me entendendo, eu digo amém. Vamos aqui os princípios. 5 princípios, guarde isso, se possível anote aí para a sua vida. Não tem como você chegar à presença de Deus sem antes, primeiro princípio, ter um arrependimento. Meus irmãos, essa natureza pecaminosa, esse corpo aqui, corruptível, ele vai buscar sempre as coisas da carne. Sempre as coisas da carne. E não tem como um justo sequer, não tem como eu e você, vivemos numa santidade sem cometer pecado todos os dias da nossa vida. Porque a gente consegue cometer pecados até de forma involuntária. Vou dar um exemplo, fofoca. Quantos aqui se arrependem pela fofoca que estão contando? Você nem percebe que às vezes virou algo natural na sua vida, Falar mal do líder, falar mal do pastor, e acha que na Bíblia existe pecadinho e pecadão. Então não tem como você ter atendido as suas petições e orações se você não primeiro buscar um arrependimento quando você for entrar na presença de Deus. Por mais que a gente viva na graça pelo sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e glória a Deus por isso, você precisa, quando você vai entrar na presença de Deus, demonstrar arrependimento pelos seus pecados. Segundo princípio, você precisa, para poder entrar na presença de Deus, agradecer a dele, entrar com ações de graça. Você pode ver isso no Salmo 100, verso 4, Lucas 17, 11 e 19. E esse texto de Lucas é interessante aqui, que fala quando Deus curou 10 leprosos, e apenas um volta para poder agradecê-lo. E quando ele volta para agradecer, Jesus pergunta, cadê os outros 9 que foram curados? Não sei, todos foram embora. E ele falou o seguinte, que além de ser curado, ele estava salvo, porque ele foi grato a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Como terceiro princípio, você precisa fazer as suas petições a Deus. Você já se arrependeu dos seus pecados, amém? Você pediu a Deus que Ele limpasse as suas feridas para que você pudesse entrar na presença dEle. Quando você entrou na presença dEle, você rendeu o quê? Ações de graças. Agradeceu a Deus pelo quê? Pelo ar que você respira, meu irmão. É uma bênção que Deus te dá todos os dias. Pelo alimento que você come, porque tem pessoas que não se alimentam, pela roupa que você veste, pelo privilégio da liberdade que você tem de poder estar aqui hoje, nessa manhã. Onde tem vários lugares do mundo que você, para poder adorar a Deus, tem que fazer isso escondido. Só que são coisas tão naturais para a gente, que a gente vive aí de forma costumeira, a esquecer todos os benefícios que Deus faz diariamente por nossas vidas. E tem pessoas que oram assim, Oh, maravilhoso Deus, Tu és bom, Tu és gracioso, obrigado porque eu sou dizimista. E começa a querer fazer igual os fariseus, Aí vem Jesus, quando vai ilustrar a história, vê um publicano orando, se arrependendo diante dos seus pecados. E Jesus faz aquele rebuliço todo ali, diante de uma oração sincera a Deus. Tem pessoas que querem entrar numa oração tão eloquente, que elas esquecem de pedir a Deus. É ou não é? Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo o que eu preciso. Mateus fala que Deus sabe tudo mesmo, meu irmão. Mas você precisa entender que o ato de você orar a Deus e acreditar que Deus pode fazer é um ato de fé, de que você está acreditando que Deus pode e vai te dar a tua vitória. Vou ilustrar para você aqui na prática. É como se você desse o primeiro passo em prol de poder buscar o teu impossível. E o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, até a tua vitória chegar, quem vai dar é o Deus Todo-Poderoso. Glorifique a Ele nessa manhã. Fale para o seu irmão do lado assim, da glória a Deus aqui é de graça, meu irmão. Então não fica calado não. Aproveite, glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Quarto princípio, intercessão. A importância de você poder constantemente na sua vida, em suas orações, interceder por alguém, ela vai demonstrar para Deus que você só não busca algo pessoal para a sua vida. Lembra da história de Jó?
Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, depois tocasse ali na sua saúde. E a Bíblia relata que Jó teve sua vida restaurada quando ele estava intercedendo pelos seus amigos, aqueles acusadores, como se ele estivesse vivendo em pecado. E Deus começou a restaurar e deu em dobro tudo aquilo que ele perdeu quando? Quando ele estava orando por quem? Pelos seus amigos. Aleluia. Quinto princípio, para a gente correr por causa do tempo. E eu falei aqui no início, a gente recebe as bênçãos de Deus, a gente pede a varejo, recebe por atacado, mas não consegue agradecer ou render aí graças a Deus. Meu irmão, você precisa ser agradecido a Deus por tudo que Ele faz na sua vida. Cria esse nível de oração e de intimidade, para que você possa dizer como Davi, olha só, muito obrigado por tudo que tu fizeste na minha vida e por tudo que tu me destes. Mas mantém-me entregando isso e canta louvores, rende graças a Deus constantemente na sua vida. Se eu te contar um segredo, você não precisa orar só aqui na igreja, né? Tem pessoas que falam o seguinte, eu só oro dentro do meu quarto, trancado, porque a Bíblia manda assim. Meu irmão, cuidado com a interpretação dos textos aí da Bíblia. Mas tem outros textos que falam que você tem que orar sem cessar. É orar no chuveiro, é orar no carro, é orar no trabalho, é ou não é? Orar na igreja, claro, é criar uma vida, um hábito de oração. É a irmã lá, ó, está com problema, com medo que não vai dar para poder fazer a feira, vai empurrando um carrinho, o quê? Orando, Senhor, não deixa faltar o arroz, o feijão, né? O Nescau do menino, o chocolate, né? O frango, né? A galinha, o ovo, o que for. Vai orando, ore em todo o tempo, meu irmão. O segredo da sua vida é a oração. A oração é o oxigênio da tua alma. É a oração que vai te fazer você chegar e vai te levar a lugares aí que você nem imagina aonde você vai chegar. Amém? Me acompanha aqui na leitura da Bíblia. Olha só, Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, olha, aquele que pede, recebe. E o que busca, o quê? Encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 21 e 12, se possível, abra a sua Bíblia. E tudo o que pedirdes, peça, petição, em oração, olha só o segredo, crendo, vocês receberão. Agora, nesse segundo ponto da oração que eu trouxe aqui para vocês, é uma oração mais profunda, orando com maturidade. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse momento. Estamos aqui num culto de ensino, escola bíblica dominical, BBD, e nós precisamos aprender, escrever, guardar, para colocar em prática no dia seguinte, sempre, por que não, também até hoje, aquilo que nós aprendemos aqui. Aqui não é um culto qualquer. É o maior curso de teologia do mundo, é a escola bíblica dominical. E tem pessoas que não vêm, porque acham que domingo é dia de descansar. E pior, não trazem os seus filhos. Vamos falar sobre filhos também aqui hoje, né? Que eles vão seguir os seus passos. Até certa idade, eles vão te ouvir muito mais pelo aquilo que você faz, do que pelo aquilo que você conta ou ensina a eles. Olha só, primeira forma de oração com maturidade. Eu vou ler aqui o texto para poder explicar e ilustrar para vocês. João 15 e 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, Jesus, né? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isaías 55 e 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para o que eu enviei. Tiago 4 e 3, tá? Guarda esse texto aí. Qual é o primeiro princípio de uma oração com maturidade? É você orar com base na palavra de Deus, citando a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida, que já são nossas. E você precisa aprender a reivindicar isso na sua vida. Por exemplo, crê no Senhor Jesus e serás salvos. O quem? Tu e quem? Tu e quem? A tua casa. Então, quando você for orar a partir de hoje, pelo aquele teu marido ou tua esposa que está afastado dos caminhos do Senhor, ore com base na palavra. Senhor, tu me prometeste na tua palavra, tu me disseste que basta eu crer em ti, que eu e minha casa
seremos salvos. Aprenda a orar buscando a palavra de Deus. Porque nós temos promessas aqui de prosperidade, de bênção, não é? Nós somos fiéis no dízimos e nas ofertas, ele vai repreender o quê? O devorador. Se nós formos ofertantes, Paulo fala lá na carta aos Coríntios, que quanto mais eu oferto, né, uma oferta de verdade, não aleatória, eu vou colher esses frutos diante da semente que eu estou plantando. É a Bíblia que fala isso para a sua vida. Então comece a partir de hoje a orar com maturidade, invocando e orando com base na Bíblia. Esses dias eu fui no monte, estava lá no monte de noite, eu vi várias pessoas orando, tudo quanto é jeito. Pulando, dançando, e rodando, irmãs prostradas no chão. E eu vi um rapaz que me chamou a atenção. Ele orava, lendo os trechos da Bíblia. Senhor, a tua palavra fala que isso, isso e isso. Faz isso na minha vida. Eu falei, aleluia. Alguém está entendendo o mistério, o propósito da oração. Alguém aqui está tendo maturidade de orar. E ele virava aqui assim, ó. E isso, aquilo. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu fiquei assim tão pasmo de poder ver aquilo, que eu parei um tempo de orar a Deus, comecei a escutar. E detalhe, um cara que ninguém daria nada por ele. Cabelo grande, né? Uma aparência assim, nada normal de alguém que vai buscar a Deus em oração, porque nós somos homens, somos falhos. A gente começa a criar, às vezes, um biotipo, né? Daquele crente, né? Mulher de sagona longa, né? Mas a gente foi liberto disso em nome de Jesus, amém? Então, qual é o primeiro princípio da oração com maturidade? Orar com base na palavra de Deus. Tiago 4,3 diz assim, ó, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Segundo princípio, tá? Olha só, através da oração, Deus quer usar você, né, como parceiro das suas ações. Difícil de poder pensar nisso, né? O Deus Todo-Poderoso quer lhe usar como parceiro diante das suas ações, diante da sua oração. Vamos para a Bíblia. Abra aí. Isaías 43, 26. Olha só. Faze-me lembrar. Entremos juntos em juízo. Mostra as tuas razões para que te possa justificar. Vamos mais um. Êxodo 14, 15 e 16, tá? Tá? Enquanto você abre aí, eu vou lhe ilustrar esse texto que a gente vai ler aqui. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo de onde? Do cativeiro do Egito, né? O povo estava lá sofrendo, Deus levanta Moisés. E Deus fala para ele o que é que vai acontecer, que ele vai livrar o povo do Egito, da escravidão do Egito, amém? Vamos para o texto. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Olha só, dize aos filhos de Israel que o quê? Marchem. E tu, levanta a tua vara, ação de oração, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você não entendeu, né? Deus já tinha dado a promessa a Moisés lá atrás, de que ele libertaria o povo de Deus, né, do cativeiro do Egito, ok? Só que chegou um momento que estava para trás, né, o exército. Para frente vinha o mar. Não tinha saída. E Deus fala assim, ó, por que clamas a mim? Eu já te dei a vitória. Falta agora você o seu comando de ação através da oração para que o povo possa ser liberto. Diga ao povo que marche, continue andando, acreditando, porque eu já dei o livramento a vocês. E você como líder, pega o teu cajado, fere, toca as águas, porque a vitória vai vir da minha parte, porque foi eu que prometi, porque foi eu que falei que daria. Agora eu conto com as suas ações da sua oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Outro exemplo de oração com ação, Gênesis 2, verso 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Deus criou tudo. Tudo que ele fez foi perfeito. Criou a mim e você imagem e semelhança dele. Depois que ele criou tudo, falou, vem cá, olha só. Eu criei um mundinho aqui perfeito para tu,
E tu é algo especial, né? E outra coisa, tudo que eu faço, eu gosto de compartilhar com quem eu gosto, com quem eu amo. Vem cá, Adão. Tá vendo esse monte de bicho aqui? O mais difícil eu já fiz, né? Já fiz. Criei eles, não foi? Agora dá nomes. Dá nomes. Começa a ter a ação de dar nomes, porque eu gosto que você partilhe comigo as coisas que eu faço. Aleluia. Tá conseguindo entender? Minha luva até rasgou aqui, ó. Vamos para frente, por causa do tempo. 3, olha só. Através da oração, o Senhor te dá comandos sobre situações para que você exerça autoridade pela oração. Eu e você temos autoridades expressas na palavra, na Bíblia, né? Que através, né, dessas ações que Deus nos dá, para que a gente possa exercer autoridade. Vamos para a Bíblia. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, comandos, e encham a terras, e sujeitai-a. Olha só, e agora autoridade. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e todo o animal que se move sobre a terra. Exerça autoridade, Adão. Exerça autoridade, e dê os comandos para ele. Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Guarde isso no seu coração. Vamos correr por causa do tempo. 1 Reis 17:1, e isso é fantástico. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Ele começou a oração o quê? Glorificando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso, perante cuja face estou, que nestes anos, olha só que autoridade, nem orvalho, nem chuva haverá, senão o quê? Segundo a minha palavra. Oh, aleluia. Provérbio 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, comandos. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Meu irmão, Deus ele te dá comandos na palavra, através da palavra, para que você possa exercer autoridade, né, em todas as coisas da sua vida. E você precisa conhecer a Bíblia para poder exercer esses comandos de autoridades que Deus já te deu. Quando você entra numa maturidade de oração, que você ora com base na palavra de Deus, você começa a desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. É um outro nível que vai ser revelado para você. Ninguém começa a entrar em níveis de intimidade com Deus se não pode buscar a Deus. Se sempre tem uma oração rasa, Senhor, me dá, mas não é capaz de poder agradecer a Deus por tudo que Ele faz na sua vida, e sem conhecer a palavra de Deus, e o principal, sem nem sequer querer se arrepender dos seus pecados. Não tem como, né, as trevas e a luz andarem juntos. Não tem como. Deus ele não tem como caminhar junto com o pecado. O pecado tem que ser afastado, extirpado da tua vida, para que você possa desenvolver uma intimidade com Deus, para que Ele possa lhe fazer usufruir dos benefícios que já estão propostos aonde? Na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quarto princípio da oração com maturidade. A oração é a didática de Deus para nos ensinar sobre intimidade com Deus. Olha só. E da mesma maneira também o Espírito ajuda. Romanos 8:26, desculpe. As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha que nível de intimidade com o Senhor. Mas o mesmo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos momentos de dificuldade da tua vida, você não sabe o que pedir, o que fazer ou o que clamar. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus chega sussurrando ali de chorar, com gemidos inexprimíveis, para poder trazer as petições que tu queria fazer, mas não consegue fazer, por amor da minha vida e da tua vida. Será que você pode aplaudir o nome desse Deus Todo-Poderoso nesta manhã? Oh, aleluia! Você nunca está só. Até nos momentos que você não tem mais forças, de dificuldade, você não consegue falar, andar, caminhar, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede pela sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus, 10 minutos. A graça de Deus. Interessante que a gente vê poucas ilustrações do que se referem à graça
no Velho Testamento, né? Tem muitos crentes, né? E precisam aprender isso, não estou julgando ninguém, que falam que o povo do Velho Testamento foi salvo pela lei, né? Porque a graça só veio no segundo momento, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Meus irmãos, olha só, escuta esse texto aqui da Bíblia. 1 Pedro 1, 18 e 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste rasgados da vossa vã maneira, de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, escuta só, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Guarde isso. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a consumação do mundo. Só existe um plano de redenção. E a salvação para a minha vida e para a sua vida foi escolha de Deus. Gênesis no capítulo 13, verso 15, fala que depois que o homem pecou, Deus proferiu ali uma palavra, de que, o quê? Alguém sabe o que aconteceu em Gênesis 13, 15? Que iria enviar que iria pisar, esmagar a cabeça da serpente, fazendo ali um simbolismo na pessoa de Satanás. E essa pessoa foi Cristo Jesus. O plano da redenção foi traçado desde antes da consumação dos séculos, desde o início. E só existe uma redenção para a minha vida e para a sua vida. E não existe salvação por lei, ela é sempre pela graça, pelo favor imerecido. Quando Deus queria acabar com o mundo, porque o homem estava ali com uma vida de corrupção por completa, ele pela graça salvou um. Quem foi esse? Noé. Para que a vida do homem ela pudesse estar mantida e que o plano da redenção na pessoa de Cristo Jesus, e eu vou explicar mais sobre isso, tá certo? Ele pudesse ser ali consumado. Tá? Gênesis 6 e 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. E se tornou a minha salvação. Gênesis 3 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. É pela graça de Deus que nós estamos aqui hoje. Já imaginou a briga lá? Né? Moisés dizendo, eu fui salvo no meu tempo pela lei, porque eu consegui manter a lei. Já pensou? Aí Paulo vem e fala assim, no meu tempo foi melhor. Por quê? Porque era mais tranquilo. Eu fui salvo pela graça. Jesus morreu na cruz do Calvário e eu, estava liberado. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Existem alguns princípios de salvação para a sua vida. Primeiro, é você acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Ou seja, reconhecer que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E que Ele de fato veio a esse mundo, morreu. Só que tem que ter o quê? Arrependimento. A Bíblia fala aquele que confessa e deixa. Tem pessoas que cometem pecados, que sabem que é pecado, diariamente da sua vida. Ainda tem a cara de pau de poder invocar a graça para dizer que ele está salvo, mesmo na prostituição, na fornicação, no adultério. É ou não é? Pelo fato da graça. Isso é um absurdo, meu irmão. Quando você conhece a verdade, na pessoa de Cristo Jesus, e quem te convence da verdade é o Espírito Santo de Deus, você não tem mais vontade de pecar. Você quer buscar uma vida constante de oração a Deus. Você acorda orando, você passa o dia orando, e você dorme orando, se afastando do pecado e pedindo sempre a Deus o quê? Perdão pelos aqueles pecados involuntários que você comete todos os dias da sua vida. Então, querer achar que o povo do Velho Testamento foi salvo pela lei, isso não está na Bíblia, meu irmão. Os textos aqui foram claros. E a gente vive em diversos momentos da graça de Deus no Velho Testamento. Porque o homem, ele sempre, essa carne, vai querer buscar as coisas do mundo, da carne. Mas é pela graça de Deus que eu e você estamos aqui hoje. A igreja me entendeu? Digo amém. Tema difícil, hein? Ponto 3, estamos finalizando aqui, tá? Intercessão pelo bem da família e sociedade. Diz assim a lição: filhos, plantas bem desenvolvidas, né? Ou seja, a nutrição vem da raiz, na sua mocidade.
Olha só, é fundamental nos reunirmos em oração pelos filhos, principalmente crianças, adolescentes e jovens, para que sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidas, viçosos no jardim do Senhor. Filhos bem desenvolvidos, eles são resultados de oração. Meu irmão, olha só, quero falar agora um pouco para os pais, né? Pai, você tem uma importante missão aqui na terra. Você não é só o sacerdote da sua casa, mas você, como homem, é quem vai determinar aonde seus filhos vão estar. Pastor, mas eu não tive pai. Deus vai levantar pais espirituais para poder te dar isso que você precisa. Me escute só. Na vida de José, ele sempre foi um filho muito querido. Ele teve uma educação. José, ele era filho de quem? De Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaac. Isaac era filho de quem? Abraão. A Bíblia fala que Deus tinha um negócio com Abraão. Um negócio pequeno ou grande? Pequeno ou grande? Essa promessa de Abraão passou para quem? Para Isaac. Passou para Jacó. E com certeza também passou para quem? Para José. José, a Bíblia fala que com 17 anos, ele foi vendido como escravo. Com 17 anos, as pessoas já têm muita consciência da vida, não tem? Sabe o que é certo e errado ou não? Ele pode não ter uma maturidade da vida, mas ele consegue distinguir bem o que é certo e errado. Meu filho Davi, com 4 anos, já consegue saber quando faz coisa errada. Ele vem todo desconfiado, mexendo no cabelo, porque ele sabe que ele fez coisa errada. O Gabriel de 7 nem se fala. Eles não têm a maturidade, às vezes, de poder enfrentar um problema. Mas já sabem, porque foi ensinado, do que é certo e errado. O principal ensinamento que eu tenho para a vida dos meus filhos é referente ao quê? Ao exemplo. É ou não é? Os passos que eu dou, ele quer dar. Gabriel hoje se vestiu, olha só que maravilha. Colocou uma roupa bonitona, colocou um relógio e um óculos. Papai, estou bonitão igual o senhor. Eu falei, uhul, é isso aí, meu filho, é a cara do pai. Bonitão igual o papai. E ele veio para a igreja todo bonitão ali. Ou seja, ele copia os meus exemplos, porque eu gosto de relógio, todo dia coloco um relógio, eu gosto de usar óculos, né? Eu gosto de arrumar o cabelo. Ele se vestiu, né? Papai, estou igual a você. Exemplos. Olha só, algumas coisas a gente precisa entender aqui, eu vou ilustrar pela vida de José, e o tempo está correndo ali. José ele foi vendido escravo com 17 anos, né? Primeiro benefício que José teve dentro da sua criação. Os escravos, eles eram medidos e vendidos de acordo com aquilo que eles representavam, né? Eles iriam para as pessoas de mais poder aquisitivo, se ele tivesse mais qualidades. Ah, esse aí ele pinta, esse aí é marceneiro, esse aí é pedreiro, esse aí está, olha só, completo. A Bíblia fala que José era um homem bonito, uma aparência formosa, né? Com certeza, dentinhos completos. Com certeza uma pessoa que era bem cuidada. Ele era o filho amado, querido de Jacó, né? Do seu pai. E ele foi vendido, não para qualquer mequetrefe lá poder ser escravo, cuidar de porco, seja lá do que for. Ele foi vendido para a casa de um oficial lá, né? Do Egito, para a casa de Potifar. Então esses benefícios que ele teve já foi diante de um cuidado e ensinamentos da vida do seu pai. Só que ele era filho de quem? De quem? De Jacó. Jacó era filho da promessa de Abraão, não era? E a Bíblia fala que tudo aquilo que José fazia, Deus o abençoava. E fez com que Potifar colocasse ele como governador da sua casa, né? Se possamos assim dizer. Por quê? Meu irmão, se você tem a bênção de Deus na sua vida, do seu pai, do seu avô, tudo que você viveu fazer, você vai receber e vai usufruir também desses benefícios. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Pastor Flávio, eu não tenho promessas na minha vida passada. Meu pai e meu avô tinham vidas aí de bagunça. Mas você tem promessas na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque não nasce um homem ou uma mulher se não for com um propósito de Deus aqui na face da terra. Amém, meu irmão? Vamos para frente. Chega lá, Deus abençoa ele em tudo. Deus tinha um propósito e um projeto. Lembra da graça de Deus? Lembra do plano da redenção? Guardem isso. Ele vai lá. Quando ele se organiza, ganha uma roupa bonitinha, perfume, cabelo arrumado. O cara agora manda em tudo na casa de Potifar. Aí aparece a primeira dificuldade. O primeiro problema da vida. O primeiro problema dentro da casa de Potifar, né? Vem a esposa de Potifar e começa o quê? Cobiçar José. Já pensou? José pensa assim, ó.
Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, fui jogado escravo, fui esquecido, fui abandonado. Nunca tive uma mulher, pum, vai ser a primeira. Uai, não. O que é que ele fez? O que é que meu Deus falaria se eu fizesse isso? Ele lembrou dos ensinamentos do Pai no que se refere à palavra de Deus. Ele lembrou que a junção de um homem e uma mulher é por causa de um propósito. E o amor de um homem para uma mulher tem que ser tão grande que o pai dele lutou 14 anos para ter a sua mãe. Ele tinha um exemplo dentro de casa do que se refere ao amor dentro do matrimônio. E ele sabia que ele não poderia se juntar a alguém por se juntar, ainda mais cometendo pecado diante de Deus. Você conseguiu entender isso? Ele escolheu se manter na santidade a Deus. Em tempos de dificuldades, em tempos de problema, meu irmão, não queira ser fortão, não. Vá para dentro da palavra, busque intimidade a Deus e foge desse problema. Porque se Deus preparou algo para a sua vida e você se afasta desse curso da sua vida, porque você pecou, para você reengrenar de novo é difícil, meu irmão. José, ele tinha um sonho, que o céu e a lua e 11 estrelas se o quê? Inclinariam diante deles. E ele guardou esse sonho no seu coração. E ele tinha certeza que isso iria se cumprir. Mas se ele se distanciasse dos caminhos do Senhor, mesmo escravo, tá certo? Depois de tudo que ele sofreu, ele não conseguiria um dia viver aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Ei, para de dizer que, não consigo, eu sou fraco, tudo é difícil para mim, eu não consigo fazer 3 refeições por dia, eu estudo em colégio público, eu não sei o que. Para com isso, meu irmão. Vai conhecer o teu Deus, vai estudar a Bíblia, porque você serve a um Deus que é todo poderoso e vai mudar a sua vida e circunstância, independentemente de onde você estiver. Amém? Vamos para frente. Foi jogado na prisão. Outro problema para ele, né? Só que em vez de ele ficar se queixando dos problemas, ele enfrentou o problema. José era filho de quem? Jacó. Que era filho de quem? Isaac. Filho de quem? Abraão. Para a gente fixar, tá? A promessa para Abraão era algo grande, não era isso? José estava onde agora? Filho da promessa, na prisão. O que é que Deus faz? Se ele é filho da promessa, tudo que ele fazia, Deus abençoava ele e prosperava ele. Primeiro, porque ele tinha promessa. Segundo, pela sua fidelidade a Deus. E na prisão, Deus prepara uma situação, e ele, em vez de estar reclamando pela prisão, a Bíblia fala que ele fazia tudo de forma o quê? Majestosa, sempre honrando o nome de Deus. E começou a trabalhar dentro da prisão, fazendo as coisas dentro da prisão. Deus estava dando alguns ensinamentos e preparando para ele o seu último ato, né, como escravo. E ele começou ali a interpretar sonhos, começou a fazer as coisas, Deus abençoou, a chave da prisão foi entregue na mão dele, do cárcere, e ele foi seguindo sua vida. Um dia, 17 anos, um dia, em torno de 30 anos, salvo engano, estava lá o copeiro mor servindo, soube que o rei tinha um sonho. Ô rei, me perdoe minha intromissão, mas eu conheço um carinha lá de trás, quando eu estava na prisão, que ele pode te ajudar a interpretar seus sonhos. Manda chamar ele. Chega lá, José, todo sujo, roupa de prisão lá, de cadeia. Chega lá, interpreta o sonho. O que é que o faraó fala? Aonde nesse reino aqui tem um homem mais sábio do que você, para poder assumir tudo isso daqui? Ei, toma um anel. Chegou o tempo da bonança, chegou o tempo da promessa. Usufrui pela tua fidelidade. E José foi posto como o quê? Depois do faraó, era o maior em todo o Egito. E o principal não foi isso. Deus fez com que José passasse por isso para poder manter uma linhagem, um corpo de pessoas, um grupo de pessoas diante de uma promessa feita a Abraão, para que os seus irmãos pudessem ter comida e se alimentar, senão o povo morreria ali. E mais ainda, Jesus veio do leão da tribo de Judá. José, ele tinha uma missão na sua vida, diante de todo o sofrimento que ele teve. Ele morreu ali com 110 anos, usufruiu 80 anos de uma bonança, por uma promessa feita aos seus pais e pela sua fidelidade. E 2 detalhes aqui importantes, tá certo? Quando José chegou, que seus irmãos, quando ele se mostrou a seus irmãos, os irmãos pensaram: ih, rapaz, vamos morrer tudo agora. Por que eu vou morrer agora? Porque meus irmãos me jogaram dentro de uma cisterna, tudo eles sabiam disso, falou: não, vamos morrer agora. O cara é o todo-poderoso agora aqui, José.
Deve ter lembrado do sonho que ele contou, acabou, chegou o nosso tempo. Só que José ele tinha um segundo exemplo aqui muito forte na vida dele. Lembram que Esaú e Jacó eram brigados? Lembra? Mas a Bíblia destaca muito forte lá, de que estava lá Raquel e José ainda pequeno, quando ele vê a reconciliação de Jacó com seu irmão, que se abraçam, que choram, e a Bíblia fez questão de registrar, estava lá José ao lado da sua mãe, vendo o exemplo do seu pai de reconciliação. Quando ele viu os seus irmãos, ele tinha duas opções: mata tudinho porque acabaram com a minha vida. E ele tinha uma segunda opção: eu tenho um exemplo na minha mente, eu vi um exemplo dos meus pais, meu pai perdoou o irmão dele, e agora eu vou fazer o quê? Perdoar os meus irmãos. Ei, pai, os seus passos, o seu caminho, o seu dia a dia, a sua vida é que vão fazer e forjar e levar os seus filhos a algum lugar. Guarde essa palavra no seu coração e entenda a sua importância. Se você pegar a maioria aí desse povo que vive na rua, ladrão, se você perguntar, eles só moram com a mãe, não tem pai, não sabe quem é o pai. É por isso que o inimigo tenta o tempo todo acabar com as famílias e deturpar a imagem do pai. Porque o pai é o alicerce para a criação e o ensinamento dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Tinha mais coisa para poder falar aqui, mas meu tempo está ali desde hoje que ele pisca ali, que acabou, tá certo? Ele fala depois aqui como filhas, pedras de esquina, como colunas de um palácio, né? Pedra de esquina é aquela coluna que embeleza, né, o palácio. E filhas são isso, colunas que embelezam a nossa casa. Coluna também é sustentação, é aquela pessoa que vai dar força. A mulher tem uma força sobrenatural que vem da parte de Deus. E para finalizar aqui, ele também fala a respeito do interesse pelo bem da sociedade. Davi ele orava pelo seu povo, pela sua sociedade. E nós precisamos aprender que a oração tem que ser por mim, pela minha vida, pela minha família, pelo meu irmão, pastor Roberto, e também pela sociedade que nós vivemos. Porque tudo está interligado diante da minha vida e da sua vida, amém? Como palavra final, é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade.